Olha só, pessoal, a gente está estudando dentro dos fundamentos da fé reformada sobre os meios de graça. E a gente já aprendeu que são 3 os meios de graça. E o que é um meio de graça? O meio de graça é o canal, é o veículo pelo qual Deus usa para transmitir graça para quem? Para o seu povo. O ímpio não é participante dessa graça, apenas o povo de Deus. E quais são os 3 veículos, os 3 meios pelos quais Deus usa para nos comunicar graça mesmo? Sacramentos é um, palavra e oração. São esses 3 meios pelos quais Deus usa. E a despeito dos sacramentos, nós, os protestantes, temos 2. Batismo e ceia do Senhor. Na aula passada a gente estudou sobre o batismo e vimos as implicações do mesmo, de como ele funciona, de como ele deve ser administrado, da importância do elemento exterior, o batismo como sinal, como selo da promessa e a extensão da sua bênção para o seu povo. Hoje a gente vai estudar sobre a ceia do Senhor. Combinado? Oi! Qual Evandro você quer? Tem 2 ali, ó. Você escolhe. O Gomes, o mais feio. Pode ir. Pode vir, Evandro. Isso. É claro que eu vou continuar. Você acha que eu vou ficar esperando o bonitão vir? Obrigado. Ai, ai. Aquela coisa. Então, vamos estudar sobre a ceia do Senhor. Pessoal, pensando sobre a ceia, tal como o batismo, ela foi instituída por Cristo. Pensem bem. A igreja, ela possui 2 sacramentos. E esses sacramentos que ela possui, elas não foram inventados pela igreja, não foi a igreja quem disse, vamos fazer isso, não. Foi Jesus quem instituiu. Então, Jesus instituiu o batismo e Jesus também instituiu a ceia. No caso da ceia, nós temos 5 textos bíblicos que falam sobre a instituição da ceia do Senhor, sendo 4 nos evangelhos e 1 nas cartas. Como vocês podem ver aqui, os 3 textos iniciais estão nos evangelhos chamados sinóticos. O que é um evangelho sinótico, pessoal? O evangelho sinótico são evangelhos que contam sobre o mesmo personagem, a mesma história, só que sob uma ótica diferente. Eu vou ilustrar. Então, nós estamos aqui nesse ambiente da sala da escola bíblica. A minha posição aqui proporciona que eu veja o que muitos não estão vendo. Então, eu consigo ver o fundo da sala, eu consigo ver as laterais, eu consigo ver dessa posição para cá detalhes que ninguém está vendo. Então, se eu fosse contar para vocês o que eu estou vendo nessa sala, eu contaria aquilo que eu estou vendo. Agora, vocês, da posição que estão vendo coisas que eu não estou vendo. Vocês estão na mesma sala que eu, contando sobre o mesmo ambiente, mas sobre uma ótica diferente. No caso dos evangelhos sinóticos, funciona dessa forma. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas estão contando sobre o mesmo personagem, Cristo, e sobre as mesmas obras que ele fez. Porém, eles contam sob óticas diferentes, posicionamentos diferentes. Então, na medida em que você ler as narrativas desses evangelhos, você vai acompanhar a mesma história, só que com pequenos detalhes que fazem a diferença numa narrativa para outra. Entendeu? Por isso eles são chamados de sinóticos. Vamos ler, pessoal, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Eu quero ler esses 3 textos com vocês a respeito da ceia do Senhor, tá? Qual você vai ler? Ok, pode ler. Pode ler. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou o partido. E ele deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebeis dele todo. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos ler agora o de Marcos. E eu, enquanto comia, tomou Jesus no pão e abençoando o partido, lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo.
A segunda como de cálice de ajudar graças, o devolvimento do poder dele. Então, Egito, seria o sangue da nova aliança, mais bastante juntos. Em verdade, eu digo que jamais beberei do fruto da videira, até que aquele dia hei de beber. Até aquele dia em que hei de beber no novo reino de Deus. E eu encantado que eles saíram para a noite resolvido. Agora vamos ler o de Lucas, 14 a 23. É chegada a hora, você mesa com eles os apóstolos. Disse-lhes, desejai muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, dando graças, disse, tomai e repartir entre vós, porque vós é digno que já preferei os frutos da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhante um cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que derramado por vós. Mas eis que a mão que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o filho do homem que vai ser o que está determinado, mas ai daquele homem, porque é traído. E começaram a perguntar entre si quais deles seriam que havia feito isso. Veja, pessoal, na narrativa dos 3 evangelhos sinóticos, então, os evangelistas estão contando sobre o mesmo episódio, a ceia do Senhor, mas sob óticas diferentes. Vocês conseguem perceber um paralelo muito próximo na narrativa de Mateus e Marcos, mas características diferentes na narrativa de Lucas, e eles se complementam. O que está acontecendo aqui? Eles estão celebrando a Páscoa, aquela descrita e ordenada por Deus em Êxodo capítulo 12. Então, se vocês perceberem, por exemplo, na narrativa de Mateus, diz assim no versículo 26, enquanto comiam. Então, eles estavam ceando. Ceando o quê? Eles estavam comendo pão sem fermento, um carneiro assado, ervas amargas, tomando vinho. Eles estavam comendo essas coisas naquele momento. Então, diz o texto, enquanto comiam. Enquanto estavam fazendo isso, Jesus separou 2 elementos daquela mesa farta, agora para um novo significado. Qual significado seria esse? Ele explica no texto. Então, ele separa o pão e ele separa o vinho para dar um novo significado. Então, é um período de transição. A Páscoa do Antigo Testamento agora será reinterpretada. De que forma? Pela ceia do Senhor. De modo que, todas as vezes, a partir de então, em que o povo de Deus participar da ceia, é a Páscoa que eles estão comendo. Então, a Páscoa cristã é a ceia do Senhor, significando que, para além do feriado que a gente celebra, costumeiramente março ou abril, a depender do ano, todas as vezes que a gente participa da ceia, é a Páscoa que nós estamos celebrando. Então, a Páscoa cristã está para além daquele feriado que a gente se reúne. A Páscoa cristã, ela acontece todas as vezes que a Igreja de Deus se reúne para comer do pão e beber do cálice. Essa é a nossa Páscoa. Por que essa é a nossa Páscoa? Porque Jesus a reinterpretou. Então, na linguagem de Cristo, mediante a narrativa dos evangelhos sinóticos, nós temos então a reinterpretação da Páscoa do Antigo Testamento, agora para a Páscoa do Novo Testamento. De modo que, vocês se lembram que nós já falamos sobre isso quando abordamos sobre o batismo, aquelas 2 palavrinhas, continuidade e descontinuidade. Assim como o batismo do Antigo Testamento era circuncisão, mas no Novo Testamento é água, agora, e havia continuidade e descontinuidade, acontece o mesmo na ceia. Então, qual que é a descontinuidade na nova Páscoa, na nova ceia? A descontinuidade é que a gente já não come mais cordeiro, a gente já não come mais ervas amargas, a gente já não celebra a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento, pensando na libertação do povo de Deus no Egito. Agora, isso descontinua. Mas o que continua? O que continua é a mensagem de libertação, pois assim como o povo de Deus celebrava a Páscoa no Antigo Testamento para agradecer a Deus por sua libertação do Egito, nós celebramos a nossa Páscoa no Novo Testamento, no caso a ceia do Senhor, para celebrar nossa libertação do pecado. Então isso continua. Os elementos continuam em alguma medida. Havia pão, há pão agora também. Havia suco da videira ou vinho, agora há também. Então esses elementos continuam. Então quando a gente pensa
numa coluna de comparação entre Páscoa do Antigo Testamento e Páscoa da Nova Aliança, há aspectos que continuam e aspectos que descontinuam. E quem instituiu isso? Não foram os apóstolos, foi Jesus. Então, vocês percebem que na narrativa aqui, quem está dando as ordens, a interpretação e falando como as coisas devem ser, é Cristo. Então nós não podemos modificar a mensagem, o ensino e nenhum modo como a ceia é celebrada, pensando em qualquer outra coisa senão em obedecer a Jesus. Essa é a linguagem dos evangelhos sinóticos. Aí a gente tem o evangelho suplementar ou complementar, que é o evangelho de João. E ele recebe esse nome porque ele complementa os outros evangelhos a despeito das narrativas. Então, algumas coisinhas que há nos evangelhos sinóticos, bem poucas, aparecem também em João. Mas muitas coisas que aparecem em João não aparecem nos outros evangelhos. Por isso ele é chamado de evangelho complementar ou, em outras ocasiões, de suplementar. Nós temos o texto aqui de João, do 1 ao 4. Alguém, por favor, leia esses 4 versículos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai lhe tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Então, é dessa forma que o Evangelho de João relata a narrativa da ceia. É assim, João não se preocupa em trazer elementos como os evangelhos sinóticos, ele narra dessa forma. Talvez já por conhecer a narrativa dos outros evangelistas, ele não tenha escrito como os outros escreveram. Então, na narrativa de João, a ceia também é descrita, mas nesses termos. É importante dizer, pessoal, que os evangelhos dando testemunho de que a ceia foi instituída dessa forma por Cristo, nós devemos então observá-la nos termos que ele nos colocou. Isso vai nos diferenciar, por exemplo, com o romanismo e com qualquer outra seita que supostamente celebre a ceia, mas que na verdade não está celebrando a ceia nos termos que Jesus designou. E o apóstolo Paulo vai escrever também sobre a ceia do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo 11, apenas os versículos 23 a 26 inicialmente, porque o texto é longo, em outro momento aqui a gente vai usar, tá? Aqui Paulo vai fazer menção do ensinamento de Jesus a despeito da ceia, entre os versos 23 a 26. Alguém leia, por favor. Quem vai ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai isto como meu corpo, que é partido por vós, e fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cenar, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto toda vez que beberes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. Então, nós vemos a igreja em seu início celebrando a ceia do Senhor e o apóstolo, no caso, para a igreja de Corinto, fazendo algumas correções, porque eles estavam celebrando da maneira equivocada, mas depois a gente volta a esse tema, tá bem? Então, só para mostrar para vocês que esses 5 textos, eles nos mostram a instituição da ceia. E por que isso é importante, pessoal? Porque nós partimos do princípio de que nós, a igreja, só fazemos aquilo que Jesus ordenou. Nós não fazemos aquilo que ele não ordenou. Aquilo que ele não pediu, nós não devemos fazer. Então, se ele instituiu o batismo e a ceia como elementos de ordenança, a igreja deve, portanto, obedecer nestes termos a despeito do batismo e da ceia do Senhor. Por isso que nós, os protestantes, como fruto da reforma protestante, temos apenas 2 sacramentos e não 7, como a igreja romana, certo? Então, os 2 sacramentos da igreja protestante é batismo e ceia. Tudo bem? Continuando.
O Catecismo Maior de Westminster pergunta e também responde a seguinte questão: o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme acabamos de ver, a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte. E os que dignamente participam dele alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com ele confirmadas, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo de Cristo, do mesmo corpo místico. A gente vai abordar um pouco dessas frases na medida em que a gente estudar aqui, tá? Quem pode ministrar e participar da ceia? A confissão de fé de Westminster, eu não coloquei aqui a confissão, mas aqui a confissão de fé, no capítulo 29, no inciso 3, a nossa confissão de fé, ela nos responde essa questão. Duas questões então, quem pode ministrar e quem pode participar. Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao seu povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum, do comum para o uso sagrado, tomar e partir o pão, tomar o cálice dele participando também, e dar a ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Então, nós seguimos o que o nosso símbolo de fé determina. Então, semelhante ao batismo, a ceia só pode ser ministrada por um ministro ordenado, ou seja, por um pastor. Então, não havendo pastor naquele culto, não haverá ceia e também não haverá batismo, ok? Então, a ceia na IPB, tal como o batismo, só pode ser ministrado por um oficial ordenado, no caso, um pastor. Então, para além disso, é digno de alguma punição a nível presbiterial ou até nacional. Pode falar, Rafa. Com ela você entrega o microfone, para mim você joga, né? Tá. Então, em questões missionárias, igual a Nina tinha falado na aula anterior, o pastor pode, designar alguém para fazer a ceia? Ou nessa situação não pode? Tá. Como eu disse naquela ocasião, quando há uma obra missionária assim, certamente no envio do missionário em questão haverá um princípio, uma instrução a despeito de como vai funcionar essas questões. Mas por livre vontade, boa intenção, ele não pode. Ok? Não tem ninguém, vamos ministrar a ceia? Vamos! Não pode. Precisa pedir autorização. Se houver autorização, prossegue. Se não houver, não prossegue. Tá? Até porque, pessoal, muito embora sejam elementos de ordenança, a falta da sua ministração nessas ocasiões não vai prejudicar o andamento do reino, entendeu? Então é nessa questão. Nina, pode falar. Depois que Cristo ele ressuscita e as igrejas elas começam a ser formadas, enfim, eles saem daquele, e é que é uma pergunta, né? Eles saem daquele formato que tinha nas sinagogas. É a primeira parte da pergunta, saem. Só que ainda nessa época não existia, assim, o nome, né, que a gente dá, essa questão de um pastor ordenado não existia ainda naquela época, que isso veio com o tempo, né? Então, se eles saem da instituição anterior, então eles não têm mais, por exemplo, como que era o nome de quem ensinava? Esqueci. Ai, me ajuda. Não. Os mestres que tinham nas sinagogas, enfim, né? Eles não teriam mais nessa configuração. Quem que ministrava a ceia? Isso que eu quero saber. Perfeito. Veja, pessoal, com a ascensão de Cristo, a igreja passa por um período de transição. Nesse período de transição, quem eram os representantes oficiais e ordenados na época eram os apóstolos. Então, a princípio, apenas os apóstolos poderiam ministrar
os elementos de ordenança, no caso, batismo e ceia. Com o avanço da Igreja do Senhor, foi instituído, então, presbíteros na Igreja. Esses presbíteros, ou anciãos, a palavra no Novo Testamento, ela designa tanto aqueles que já poderiam, na época, ter o título pastoral, ou apenas presbíteros. Então, por exemplo, me vem à mente aqui agora, quando Paulo termina a sua primeira viagem missionária em Atos 14, a Bíblia diz que no finalzinho da sua viagem, ele e Barnabé instituem pessoas com essa responsabilidade. Veja só, Atos 14, 23 diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição, veja, de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a igreja estava avançando, e no avanço da igreja do Senhor, era necessário então ter pessoas legalmente instituídas e ordenadas. Nesse caso aqui, Paulo e Barnabé estão ordenando presbíteros. E a palavra presbítero no grego é pastor. Você não vai encontrar a palavra variante pastor no Novo Testamento traduzida para a língua portuguesa em muitas ocasiões. Mas a palavra sinônima para ela é presbítero. Então, todas as vezes que você ler presbítero no Novo Testamento, ela designa pastor. Ok? E aí, com a instituição das igrejas denominacionalmente falando, foi organizado da seguinte forma: pastor, ou melhor, presbítero docente e presbítero regente. Presbítero docente é pastor, presbítero regente é só presbítero. Entendeu? Então, na nossa nomenclatura é assim que a gente faz. Mas na igreja, no seu início, depois dos apóstolos, veio então esses líderes ordenados para que eles pudessem dar andamento. Por exemplo, Timóteo, a quem Paulo escreve uma cartinha, Tito também, eles foram ordenados para o ministério para que eles pudessem, então, ser pastor onde eles estavam. No caso de Timóteo, na ilha de Creta, de Tito, na ilha de Creta, no caso de Timóteo, em Éfeso. Pode falar. Mas então, por exemplo, atualmente, igrejas que não estão ligadas a convenções, como por exemplo, tem a presbiteriana que tem uma convenção maior, a batista que tem algo que cuida de todas elas da sua própria denominação e várias outras. Mas, por exemplo, aquela pessoa que resolve abrir a sua igreja, entendeu? Onde, tipo assim, é só ela ali, não serve a nenhum outro tipo de convenção. Então, tecnicamente, não é ordenado porque foi aberto ali. Então, assim, é errado ao ministrar esses sacramentos? Ou... Entendeu? Corta o vídeo. Corta o vídeo para eu responder. Se o evangelho dos meus irmãos foram queimados. Olha só. Oi? Não. Como que eu respondo isso sem ser ofensivo? É difícil, né? Depois vocês... Então, assim, uma igreja que é aberta por aí, independente do seu tema e da sua teologia inicialmente falando, ela pode ter as suas motivações, né? De repente, geralmente as motivações não são as melhores possíveis. Geralmente as motivações elas decorrem de discordâncias doutrinárias ou até administrativas que levam ao seguinte formato: quer saber? Eu e o pastor Isaías já não funciona mais não. Ele trabalha de um jeito, eu trabalho de outro, eu sou pastor, ele também é, então os dois juntos não vão caminhar. Então eu vou abrir a minha igreja. Então eu saio daqui e abro a Igreja Presbiteriana do Brasil Reformada, eu coloco mais um nome ali. Mas ela decorreu de uma discordância de ordem ou doutrinária ou de ordem administrativa que tem características de rebelião. Nesse sentido, é muito perigoso que uma nova igreja seja aberta. Eu não sou Jesus, né? Já deu para perceber que eu não sou. Mas eu não sei até que ponto essa igreja é legítima diante de Deus. Eu não sei. Então eu não ouso dizer que não se trata de uma igreja que Cristo não se faça presente, mas também não ouso dizer que ali ele estará presente, e que quanto mais nos sacramentos, certo?
Então, uma igreja, para ela existir, ela tem que decorrer da paixão, pelo desejo do avanço do reino. Então, vamos supor que alguns de vocês, enquanto presbiterianos, mudam de cidade, vão para uma cidade qualquer que não tem IPB, mas vocês amam o reino de Deus. Vocês até tentam contato para que uma IPB seja aberta ali, mas não acontece. Então, vocês conhecem um grupo de irmãos que são professos, que creem em Jesus e não tem igreja evangélica naquela cidade. E vocês não têm contato com nenhuma denominação séria, mas vocês querem ter uma igreja. Nesse sentido, tá vendo o formato? Nesse sentido, vocês tentarem abrir um trabalho, uma igreja, aí sim com um nome diferente, porque não tem a encomendação de alguma denominação séria para que possam representá-los, é uma coisa. Agora, decorrência de desordem, de briga, de discordância, esse tipo de coisa já não convém. Então, se porventura 2 pastores ou mais que trabalham juntos dentro de uma denominação, eles não estão conseguindo caminhar juntos, o melhor é que eles deixem de separar, mas continuem na mesma igreja, no sentido denominacional, mas cada um no seu canto, sempre para o avanço do reino. Então, é muito difícil afirmar que igrejas que são abertas à torta e à direita têm o respaldo bíblico para que elas sejam reconhecidas como igrejas verdadeiramente evangélicos. Tanto que quando a gente vai ministrar a ceia, a gente diz assim: você que está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja local, reconhecidamente evangélica. Por que reconhecidamente? Porque nem toda igreja evangélica é reconhecida e estruturada na Escritura. Então não basta ter boa vontade, não basta ter entusiasmo, se tudo isso decorre de coisas que não glorificam a Deus, é importante ter cautela a despeito desses trabalhos, certo? E, obviamente, o ministrar dos sacramentos, se a igreja já não tem por si só o respaldo da parte de Cristo, muito menos o ministrar dos sacramentos, tá? Então é um detalhe, assim, uma discussão bem ampla do termo, bem possível de haver discordâncias e convergências nela. Pode falar, Rafa. Sim. Entendi. Você falou que essas igrejas que têm muita bagunça, que não convém, elas podem ser consideradas seitas ou elas não são consideradas seitas por conta que seguem a Bíblia ou alguma coisa assim? Podem ser consideradas seitas. Algumas podem sim, com certeza. Por sua teologia e por sua prática. Entendi. E você falou que, por exemplo, que eu tô numa cidade e não tem nenhum IPB ali e eu quero congregar. E aí eu junto E vamos supor que não tem nenhuma igreja evangélica reconhecidamente verdadeira, porque pode ser que não tenha IPB, mas tem igrejas que, embora a teologia seja diferente, é uma igreja boa. Por exemplo, Assembleia de Deus, Metodista, Quadrangular, Batista. Então, se há outras igrejas e você é presbiteriano e não tem uma IPB a princípio, é melhor que você vá para alguma dessas, né? Entendi. E não tem nenhum IPB, eu tô no meio do mato, e aí eu junto um grupo de pessoas para congregar junto, e aí a gente começa uma igreja baseada na estrutura teológica da IPB. Não pode se não tiver um respaldo de envio missionário. Você não pode no meio do mato, nem mesmo no meio do mato. Vamos abrir uma IPB? Mas quem que mandou vocês abrir? Ninguém, Jesus. Não pode. Jesus não vai mandar você abrir uma IPB sem antes receber a ordem para isso. E nesse caso, seria seita ou não? Não seria seita, mas seria passível de punição. Entendi. Tá? Ivan, você agora ali. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? São discussões amplas, válidas, importantes e que a gente tem que considerar. Então, no caso da IPB, só ministro ordenado pode ministrar ceia, batismo e dar a bênção apostólica. Essas 3 coisas, só ministro ordenado. E quem é que pode participar? A gente tem aqui quem é membro comungante, tá bem? Então, quem é membro comungante que está ali pode participar, ou se é um visitante, como a gente disse, se ele está em plena comunhão com Deus e com uma igreja reconhecidamente evangélica, ele pode participar. Mas ocasionalmente, se vem um visitante que não é evangélico, é católico, é budista, é espírita, é ateu, nossa, um ateu participando da ceia é meio esquisito, mas vamos supor, né, que ele está com fome, a pressão baixou, ele quer um pedacinho de pão e um golinho de suco.
Se eles comerem, o juízo é para eles, não é responsabilidade nossa, ok? É juízo para eles, e é eles que vão dar conta diante de Deus. Caminhando. Os meios de graça em relação à ceia do Senhor. Quais são os elementos? Isso é óbvio, mas é importante de dizer. Jesus celebrou a última Páscoa nos moldes do Antigo Testamento, como eu havia dito anteriormente. Após aquela refeição pascal, Cristo instituiu a ceia do Senhor, separando então dois elementos, o pão e o suco da videira. Quando a gente fala suco da videira, pessoal, pode ser o vinho alcoólico e pode ser o suco da videira, não tem problema, tá? Por que a gente não serve o vinho alcoólico aqui? Por muitos motivos. Primeiro, porque tem pessoas que entendem que não convém. Então, por essas pessoas a gente não ministra. Outra situação. Porque tem gente que, por uma questão médica, não pode tomar bebida alcoólica. Outras pessoas vieram do alcoolismo. Só o cheiro do álcool faz o indivíduo já se sentir mexido ali para voltar a uma vida de embriaguez. Então, por esses e por tantos outros motivos, a gente não oferece o vinho. Mas tem igrejas presbiterianas que oferecem um vinho maravilhoso, né? E dá para você degustar. Eu não sei agora, mas a IPB, corta o vídeo, tá? Ou, depois você corta isso que eu vou falar. É sério, isso aqui que eu vou falar, você corta. Essa parte. Não, então eu não vou falar para não dar briga. Deixa para lá. Então, ok, pessoal, Jesus pega esses dois elementos. Então, quais são os elementos da ceia? Pode ser bolo? Não, não pode. Tem que ser pão. Ah, pode ser... o que pode ser? Um salgadinho assado ou frito? Não, não pode, tem que ser pão. Não interessa se o pão é de batata, de mandioca, se tem fermento, se é sem fermento, se tem glúten, se é sem glúten. Ó, gente, vocês não me irritem não, tá? Um dia, ministrando a ceia para uma cidadã, ela foi eu não vou pegar o pão, só o suco. Mas por quê? Tem glúten, eu estou de regime. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, eu vou jogar essa bandeja para cima. Sabe o que eu falei? Então não é da ceia que você está participando, tá? E sai fora. Não é da ceia que você está participando. Vai plantar batata, um pedacinho de pão daquele, não vai fazer mal para ninguém. Você quer falar no quarto? Não, não vou falar não, porque eu já estou irritado. Não vou falar não. Eu não vou falar, caramba. Olha o que João Calvino fala sobre a ceia. Depois que cortar eu falo. Assim como o pão nutre, sustenta e mantém a vida do nosso corpo, assim também o corpo de Jesus Cristo é o alimento, a nutrição e a preservação da nossa vida espiritual. E aqui eu trago essa palavra de Calvino de olho no elemento do pão. Olhem para o pão e o que Calvino está dizendo. O pão, ele nutre, ele sustenta e mantém a vida do nosso corpo. E ele simboliza algo para além dele mesmo. E o que ele simboliza? Que a carne de Jesus, que é representada nesse elemento, ela faz o mesmo. Ela nutre, sustenta e mantém a nossa vida espiritual. Então o pão continua sendo pão quando a gente come dele na ceia, mas ele tem os seus elementos enquanto pão, mas também nos traz os elementos do corpo de Jesus espiritualmente falando. Então o corpo de Cristo também tem essa função de nos nutrir, assim como o pão o faz. E quando vemos o vinho que nos é oferecido como sinal do sangue de Jesus Cristo, somos levados a pensar no efeito e no proveitoso benefício do vinho para o corpo humano. De fato, o vinho é proveitoso para o corpo humano, fisicamente falando. Fazendo-nos, para além disso, apreciar o que o sangue de Jesus Cristo efetua em nós e o proveito que nos dá espiritualmente. Então, se o vinho tem proveito para o corpo humano, o sangue de Jesus, muito mais. Então, o suco da uva ou o vinho continuam nas suas devidas propriedades, mas eles representam o sangue de Jesus, que, bebido por nós, nos traz benefícios espirituais que nenhuma outra bebida pode nos conceder. Assim, João Calvino fala do pão e do suco, ok? Pode falar. Amém. Eu não tenho pergunta que eu tive semana passada, e eu acho que vai ser um pouquinho difícil de explicar, mas eu acho que eu vou ser breve. Tá. Tem várias Bíblias com várias traduções, não diferentes, tipo assim, tem o mesmo significado, mas tem uma língua mais difícil ou atualizada. E aí, esses dias atrás, eu tava vendo meio que um culto, e a pessoa falou assim, que tem algumas igrejas, algumas tradições e algumas culturas, que não é a mesma coisa pra gente. Por exemplo,
Deus falou que a gente tem que guardar o nosso coração, que o coração é a coisa mais importante que a gente tem que guardar. E para algumas culturas, o coração não é o órgão mais importante. Tipo, digamos que acho que era o fígado, eu não entendi. E aí, eles falaram da ceia, que para algumas pessoas, o pão não é algo, tipo, essencial que elas veem todo dia, porque a cultura é muito pobre ou muito escassa. E aí, diziam que na tradução da Bíblia deles, trocaram por algo que eles comem no cotidiano. Não sei se era tapioca, não sei o que é. Mas isso pode acontecer ou isso não acontece? Tá. Muito boa a sua pergunta nesse sentido. Pessoal, tem algumas culturas que realmente não comem pão porque não conhecem o pão, não fazem pão. Não tem como fazer pão por diversos motivos, né? Mas precisa remeter ao pão de alguma forma, ainda que seja uma goma de tapioca, ainda que seja algo que remeta ao pão, precisa ter esse elemento do pão, não pode ser outra coisa para além disso. No nosso caso, a gente não pode substituir o pão porque tem pão para todo gosto e para todo tipo. Agora, num local onde na devida cultura não tem o processo de fermentação, por não conhecer, por não ter os elementos ali, então você vai usar os elementos que tem, talvez a mandioca, talvez a batata, ou coisas do tipo que tem assim, essa liga para você criar uma espécie de uma massinha, alguma coisa ali que remeta ao pão. Mas sempre precisa remeter ao pão, certo? Sempre vai precisar. É claro que no nosso caso, não tem motivo para não acontecer, porque tem pão para todo tipo, tá? A gente poderia fazer uma mandioca frita, cochilada. Na nossa cultura, não. Na nossa realidade, não. Mas a Marissa tem uma pergunta. Vamos lá. Por exemplo, uma pessoa que é celíaca, ela pode trazer o pão dela, vai ter ceia hoje, por exemplo, ela pode trazer o pão dela, da casa dela, sei lá, sem glúten, sem nada, na hora da ceia ela comer do pão dela? O melhor seria que ela nos avisasse, para que mesmo ela trazendo o pão, a gente preparasse aquele pão num recipiente propício para a gente ministrar para ela. Não tem problema, tá? Até aquele exemplo que eu dei, realmente, se for só uma questão, pessoal, de dieta, um pedacinho, não vai fazer mal. Agora, se for uma questão de saúde, né, porque faz mal para a pessoa, não tem problema, ela tem que informar. Então, informa a igreja e a igreja vai providenciar o pão para ela da maneira como ela tem que comer, tá bem? Importante isso também. Continuando. Em relação aos meios de graça, pensando na ceia do Senhor, algumas coisas que eu anotei aqui, tá? A morte de Cristo é o fundamento para a ceia do Senhor. Seu corpo e seu sangue, tipificados no pão e no suco da vide, são verdadeiro alimento. Eu gosto muito desse texto aqui e eu quero ler com vocês, tá? João 6, do 31 ao 35, depois do 48 em diante. Vamos lá? Do 31 ao 35, alguém leia. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele dos quais vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Olha só, pessoal, Jesus ensinando de maneira indireta sobre a ceia do Senhor e dizendo nos termos: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida e tem comunhão comigo. Quem não faz, não tem comunhão comigo. Vejam a importância e a profundidade do cristão participar da mesa do Senhor. Não é uma opção, não é uma sugestão, não é uma refeição da qual um membro comungante, eu vou pensar se eu vou, quem sabe, naquele domingo participar. Não, é uma ordem. E a ordem é: comam do pão, bebam do cálice, porque comendo do pão e do cálice vocês estarão comendo da minha carne e bebendo do meu sangue. Obviamente, sempre, pessoal, de maneira não literal, mas sempre apontando para essa realidade espiritual. Certo? Tudo bem? Caminhando. Títulos referentes à ceia do Senhor. Como a ceia do Senhor também é chamada no Novo Testamento, tá? Só para vocês visualizarem. Em 1 Coríntios 11:20, ela é chamada de ceia do Senhor. Já no capítulo 10, no versículo 21 desse mesmo livro, ela é chamada de a mesa do Senhor. Em Atos, nesses referidos textos, ela é chamada de o partir do pão. Em 1 Coríntios 11:27, o cálice do Senhor. E em 1 Coríntios 10:16, o cálice da bênção. Tá bom? São os nomes que a Bíblia traz a despeito de como a ceia do Senhor pode ser chamada. E não seria errado também, pessoal, chamar a ceia do Senhor de Eucaristia. Esse é um título que a Igreja Romana apropriou para si, mas é um título que foi usado no início da Igreja Cristã, antes que existisse Igreja Romana. A gente não usa para não pensar que a nossa ceia é a mesma dos romanos. Só por isso. Mas não é errado dizer também que a ceia do Senhor é a nossa Eucaristia. E por quê? Porque essa palavra, se referindo à ceia, ela existiu no início da igreja, antes que houvesse igreja romana. Tá bem? Mas a gente não usa só para não ter essa confusão, tá? Pode falar, Lucas. Pastor, então, pelo que a gente está lendo aqui hoje, estudando, se a pessoa, mesmo que ela não vai ser escolhida, então, provavelmente, mas se a pessoa não tomou uma ceia, não coisou, mas ela segue a Deus, por exemplo, aconteceu alguma coisa que nos últimos anos ela não veio tomar a ceia, que ela não vai conseguir ir para o céu ou ir para o reino de Deus, que ele não tenha comido a carne e tomado o sangue do Senhor. É muito estranho que um membro do corpo de Cristo e um membro assíduo da igreja fique esse tempo que você disse sem participar da ceia. Isso não é comum, essa não é instrução bíblica, isso deve ser comunicado para que a gente possa instruir a pessoa. Por opção própria, ela não pode fazer isso. Porque Paulo vai dizer que quando a gente faz o autoexame, ele diz assim: façam um autoexame, e depois do autoexame vocês vão verificar que realmente vocês não merecem participar da ceia. Mas é Cristo quem nos torna dignos. Então ele diz: o homem faz o autoexame e assim coma do pão. A palavra aditiva ali, e assim, é uma ordem, uma orientação bíblica para que o indivíduo, mesmo verificando que ele é pecador, ele precisa comer do pão. Com isso, pessoal, a gente não está incentivando que uma pessoa que vive na prática do pecado participe da ceia nesses termos. A gente está dizendo assim, que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e participar da ceia. Agora, uma pessoa que faz parte de uma igreja e que decide por si mesmo não participar da mesa do Senhor por qualquer motivo, por esse tempo que você está falando, de duas uma: ou ela está fraca na fé, recusando o alimento espiritual, na verdade o único que pode fortalecê-la, ou de fato ela não é salva. Por exemplo, tem a outra dominação que fazia parte de vir para a IPB. Os próprios membros lá, eles, por exemplo, a pessoa era convertida, tinha o batismo, feito o batismo, e só tinha também a Santa Ceia e o batismo lá, naquela outra denominação. Mas se uma pessoa cometesse um pecado ou coisa, os próprios membros
da igreja, os pastores, os diáconos lá, eles proibiam a pessoa de tomar ceia, porque tiravam o direito dela. Isso tem... Porque a gente não, igual você está falando, a gente não é digno de nada nesse mundo aqui. Se não fosse Jesus na nossa vida, a gente não era digno. Então, acho que... Você entendeu a pergunta, né? Entendi. A disciplina eclesiástica, a disciplina que a igreja faz, ela tem também, em algumas medidas, privar o membro de participar sim da ceia. Tem respaldo bíblico para isso. Então, existem alguns pecados que são mais graves, públicos e notórios. Quando eles acontecem, ou quando alguém pratica, o conselho ou a igreja... No nosso caso, vou falar do nosso caso. O conselho da igreja se reúne e propõe uma disciplina para aquele indivíduo. A depender do caso, dura meses ou dura anos. E uma das disciplinas é ele ser privado de participar da mesa do Senhor para que gere nele reflexão, para que gere nele arrependimento, para que ele perceba que ele está sendo privado da comunhão porque ele cometeu um pecado grave, mas que tem restauração. Então isso já aconteceu aqui e isso pode acontecer sim na medida em que algum membro se torne faltoso cometendo determinados pecados que, de acordo com a nossa Constituição, são passíveis de disciplina, certo? Então, o pecado do adultério, por exemplo, ele é passível de disciplina nesses termos. O pecado de fornicação, por exemplo, prostituição, o sexo antes do casamento, ele é passível de disciplina nesses termos, certo? Do indivíduo não participar da mesa do Senhor por algum tempo. Eu estou só com esses 2 pecados, mas tem muitos outros. Tá? Quem decide isso é o conselho, isso é decidido em conselho, isso é avisado à igreja e ao indivíduo também. E quando ele é restaurado, o conselho decide, é avisado ao indivíduo e à igreja também. Então ele é privado da comunhão para que ele passe por um momento de reflexão e restauração. O indivíduo que é salvo, ele vai sentir uma dor na sua alma e vergonha, mas ele vai passar por isso em submissão. Um indivíduo que não ele vai dizer, vocês não mandam em mim, isso não é para mim, e ele vai sair fora da igreja, certo? Então, sim, é passível de correção nesses termos, tá? Continuando, alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Vamos pensar agora como a ceia é entendida de alguma forma por alguns segmentos aqui. O catolicismo romano, eles acreditam na ceia a partir da transubstanciação. O que é a transubstanciação? A transubstanciação é um ensino romano onde eles, mediante a filosofia platônica, eles ensinam, e aristotélica, eles ensinam que o pão e o cálice, a Eucaristia, a hóstia, mas eu vou ficar com pão e cálice, eles se transformam literalmente quando o sacerdote faz a consagração desses elementos, literalmente. A hóstia, o pão, se transforma na carne de Cristo e o suco se transforma no sangue de Cristo. Então ali, literalmente, aqueles elementos, mesmo que tenham o gosto de vinho e o gosto de pão, eles são carne e sangue de Jesus. É assim que eles creem. Então eles creem que a carne e o sangue de Jesus está presente verdadeiramente, corporealmente, nos elementos da ceia do Senhor. Martinho Lutero, reinterpretando a transubstanciação na ocasião da Reforma Protestante, ele incorreu ainda em erro, mas deu uma melhoradinha. Mas a ceia luterana também não é bíblica. E de que maneira Lutero interpretou? Ele diz assim, olha, o pão e o suco, eles não se transformam literalmente e totalmente em carne e sangue. Mas, quando esses elementos são consagrados, em alguma medida, contém sim carne e contém sangue sim. Eles não se transformam literalmente, mas em alguma medida, em alguma porcentagem, há carne no pão e há sangue no suco. Para essa teoria é chamada de consubstanciação, mas ela também foi rejeitada pela Reforma Protestante. Veja, Martinho Lutero é um reformador. Nem tudo Martinho Lutero aceitou. Nem tudo Martinho Lutero acertou. Portanto, foi necessário, naquele período de transição, algumas reformulações e correções por parte dos próprios reformadores, tá bem? Depois, vem um reformador suíço, corrigindo a visão
romana e a visão luterana. Zwinglio corrigiu da seguinte forma: vamos parar com essa história de que o pão se transforma literalmente em carne e o suco literalmente em sangue. E vamos parar com essa história de que, em alguma medida, o pão contém carne e o suco contém sangue. Não tem, nem uma coisa e nem outra. Romanismo e luteranismo está errado. O que acontece? O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, e aqui Zwinglio acertou. O problema de Zwinglio, ele disse que a ceia é apenas um memorial, significando que quando a gente come do pão e bebe do cálice, não tem participação espiritual nenhuma da parte de Deus. É apenas uma memória, uma lembrança. Eu vou ilustrar da seguinte forma: é o mesmo que você fosse no túmulo de alguém que você ama, olhasse para o túmulo ali e ficasse olhando para o túmulo, lembrando, trazendo as memórias do que você já viveu, matando a saudade, mas você não está abraçando a pessoa, você não está conversando com a pessoa, nem se relacionando com ela. É algo totalmente distante. Na visão de Zwinglio funcionava assim, algo totalmente distante. Não contém carne, não contém sangue, mas também não tem realidade espiritual. Porém, essa visão também foi corrigida. João Calvino corrigiu essa visão. Então, João Calvino corrigiu a visão romana, luterana e de Zwinglio. João Calvino diz assim: concordo com Zwinglio, o pão e o suco não se transformam em carne nem sangue respectivamente, e também não contém em nenhuma medida nem carne e nem sangue. Porém, diferentemente de Zwinglio, na medida em que nós participamos do pão e do cálice, espiritualmente nós estamos participando de todas as realidades espirituais que há em Cristo, de modo que, espiritualmente sim, grave isso, espiritualmente nós comemos da carne e espiritualmente nós bebemos do sangue. E isso é possível porque o Espírito Santo é quem eleva os elementos do uso natural para o uso espiritual, de modo que nós, quando participamos da ceia do Senhor, comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos comendo e bebendo da pessoa e da obra de Cristo. Então sim, comemos da carne e bebemos do sangue, mas não fisicamente, literalmente. Nós o fazemos espiritualmente. E na medida em que o fazemos, há uma comunhão que a gente chama, pessoal, de comunhão mística. Essa comunhão mística, essa união mística com Cristo, é aquela expressão que você vai encontrar em Efésios, nos 3 primeiros capítulos, em Colossenses, quando Paulo escreve assim: Cristo em vós e vocês em Cristo. Isso é união mística. Isso é união mística. Colossenses 1:28 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, é Cristo em mim e eu em Cristo no momento da ceia, tendo como mediador o Espírito Santo. Por isso, a pergunta do Lucas foi importante. Uma pessoa que decide por si só não participar da ceia, nesses termos como ela é ministrada, está recusando, gente, participar das realidades espirituais que há em Cristo Jesus. Está dizendo assim: eu não quero me alimentar de Cristo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então a ceia não é uma opção para o cristão, ela é uma ordem. Então quando a gente participa da ceia, pessoal, se torna um momento de temor ali. O momento da ceia não é um momento de brincadeira, não é um momento de descontração, não é igual um cafezinho em casa, um lanche na casa do amigo e nem uma comunhão aqui no Fibes. Ceia é momento de seriedade. Nós comemos do pão e bebemos do cálice em temor, porque fazê-lo de maneira indigna, escreve Paulo, trará sobre si as devidas consequências, doenças físicas e até mesmo morte. Portanto, nós devemos participar da ceia de maneira temerosa, com os elementos na mão, dizendo: o que eu tenho aqui é a pessoa e a obra de Cristo. É a palavra que foi pregada e agora é a palavra visualizada por mim. Essa é a ceia do Senhor, tá bem? Assim Calvino corrigiu e assim os protestantes, de modo geral, seguem a visão calvinista a despeito da ceia do Senhor. O que Calvino disse nas Institutas e que eu repliquei aqui? Ele diz assim, e eu gosto muito disso e às vezes até uso isso na ceia. Ele diz assim: assim como os raios de sol, embora não possam ser vistos por nós, todavia comunicam sua força à terra, aquecendo-a e fazendo-a frutificar, ele está falando da fotossíntese, assim também Cristo, ainda que esteja ausente de nós quanto ao corpo, Jesus não está presente na ceia fisicamente falando, mas pela virtude do seu Espírito nos vivifica e nos nutre com a sua carne e o seu sangue. Veja, pessoal, a gente come o pedaço de pão, ele tem gosto de pão, os nutrientes do pão, mas a gente está comendo a carne de Cristo. A gente bebe o suco, ele tem gosto de uva, é o suco da uva,
mas ele é o sangue de Cristo, tudo espiritualmente falando. Nada nos impede de sermos alimentados pela carne e sangue de Cristo, ainda que ele permaneça no céu, pois o Espírito transpassa todas as distâncias. A realidade é, Paulo escreve assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e ele está onde? Assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, gravem isso. Na mesma medida em que Jesus é onipotente, ele está assentado à direita de Deus no céu. Mas como Jesus é onipresente, melhor dizendo, ou seja, está em todos os lugares, se ele está assentado à direita de Deus no trono, ele não está aqui, fisicamente falando. Cadê? Eu não estou vendo. Vocês estão vendo Jesus aqui? Eu não estou. Ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui espiritualmente. Como ele está aqui espiritualmente? Por meio do seu Espírito. Então, é isso que Calvino está falando. Na mesma medida em que Jesus está no céu, assentado à direita de Deus, sendo o nosso sumo sacerdote, espiritualmente ele está aqui por meio do seu Espírito. Assim como os raios de sol, quando incidem sobre um corpo morto, não o aquecem nem o vivificam, mas quando caem sobre um corpo vivo, comunicam-lhe calor e vigor, assim também a graça de Cristo, oferecida na ceia, nada aproveita aos ímpios e incrédulos, mas é eficaz e vivificante aos fiéis. Isso é muito importante. Ou seja, alguém que não é convertido, come do pão e bebe do cálice, para ele não vai passar de um pedacinho de pão e de suco. Só isso. Ele não é abençoado em nenhuma medida. Nenhuma. Agora nós, os convertidos, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós recebemos essa graça aqui, pessoal, que nos é recomendada por João Calvino e testemunhada pela Escritura. E isso é muito importante. Está vendo? Duas coisas aqui. O quanto nós devemos participar da ceia com temor, não é de qualquer forma. É preciso ter prudência, ter temor, arrependimento de pecados, coração voltado a Deus, porque não é qualquer refeição. É uma refeição espiritual da qual nós somos, ao mesmo tempo, privilegiados, também responsabilizados no modo como participamos. E um incrédulo que participa disso, não recebe nada. Nina? Eu já vi em algumas igrejas, no plural, fazendo, assim, para ensinar as crianças sobre a importância da ceia, fazendo ali uma representação da ceia, com pão, com suco e ministrando essa ceia para as crianças. Quando isso acontece, pelos professores LGBD, seria como um incrédulo tomando a ceia? Seria uma coisa ainda um pouco mais perigosa, porque seria um professor de EBD, não um pastor? Sim, qual é o risco, ou se não há problema, essa ministração de professores de EBD para as crianças, no intuito de ensinar a importância da ceia? Corta o vídeo. Pode. Pom. Uma vez eu fui numa igreja, eu acho que era metodista, e eu era criança ainda. Aí eles falaram que, tipo, eles serviam a ceia e depois o que sobrava eles davam para as crianças. Tipo, só que, se eu não me engano, o deles era um vinho e o das crianças era suco, e eles falavam que era para as crianças não ficar com vontade, por exemplo. Uhum. Certo. Pom. Ó, pergunta da Nina. Como que eu respondo isso? Tá. Ensinar as crianças de como funciona a ceia, desde que não seja uma ceia, não tem problema. Certo? Então você pegar o pão, o suco, falar: ó, crianças, vocês veem o que acontece lá no culto? Aquilo lá é a ceia, um dia vocês vão poder participar, mas o que está acontecendo aqui é só uma representação. É só uma... Eu, falando por mim, em meu nome como pastor, não sei se é a opinião do pastor Isaías, mas em meu nome, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas também não sei se eu proibiria esse tipo de ensino numa classe de crianças. Mas eu não me sinto confortável. Mas eu também não digo que seria errado. É uma opinião pessoal, porque não há nada claro que pode e que não pode.
Então, é uma opinião minha, pastoral minha. Não sei, como disse, se é a opinião do pastor Isaías, e se for a opinião dele, vai ser a minha também, porque eu só sou auxiliar dele. Então, não tem uma questão muito clara. Preferencialmente, para mim, preferencialmente, eu preferiria que não, mas eu não me contrario mesmo preferindo que não, nesse sentido, tá? Só antes do Evandro, a Bia. Nesse sentido, Bia, eu não vejo problema de, quando terminar a ceia, os elementos que não foram consumidos ali, se quiser dar para as crianças, até para um adulto comer, eles não foram separados para o uso espiritual. A única coisa que foi separado para o uso espiritual é aquilo que estava na mão dos indivíduos que participaram. Então, aqueles que sobraram ali, vai ser jogado fora mesmo. Então, deixa comer, deixa beber, não tem problema. Pode falar e a gente encerra. Até falando assim, logicamente, sobre a parte da ceia, nela diz que a gente tem que ter o discernimento para tomar. Uma criança não vai ter. Justamente. Muito dificilmente vai ter um discernimento. Até adulto muitas vezes não tem, que dirá uma criança. Então, baseado nesse aspecto, eu também acho que não seria adequado uma criança tomar. E em relação aos elementos da ceia, do que a Bia falou, se eu não me engano, eu já vi um vídeo do Nicodemos comentando o que faria com o que sobra da ceia. E ele comentou que não teria problema nenhum as pessoas tomarem. Nicodemos concordou comigo, caramba. Então, acho que não tem problema também, né? Não. Tipo, sobrou. O que tá valendo é o que tá ali no momento do culto, pode, né? Você tá ali com o seu elemento, seu cálice, seu filho, dá um pouquinho. Aí você dá um golinho para ele, um pedacinho. Não pode. Entendeu? Isso não pode. Talvez o nome lembra. Antes, quando acabava a ceia. Aí, tá vendo? Tudo pecador, por isso que estão nessas condições aí, torcendo pro Palmeiras, assim, ó. Mas vocês entenderam, pessoal? Então, essas questões são muito importantes. Aqui a gente acaba os meios de graça, oração, palavra, oração e os 2 sacramentos. Semana que vem a gente começa, e vai ser até o final do ano, sobre escatologia, tá bom? Aí eu mando o material no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder estudar sobre as coisas finais, escatologia, tá certo? Vamos orar, encerrando nossa aula. Sábado que vem tem Fives na casa do Quake e nós vamos aguardar todos vocês. Obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Ajude-nos a participar da Tua mesa com temor e tremor, sabendo que a ceia é do Senhor. Portanto, nós devemos participar dela com alegria e responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém.